Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Aqui você acompanha o Evangelho de Jesus, meu caro ouvinte, seus ensinamentos, a moral cristã retirada e codificada por Allan Kardec. Portanto, as passagens do Evangelho de Jesus são aqui reiteradas pela doutrina cristã espírita. E você acompanha a obra nas pegadas do mestre, do autor Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o fenômeno de aparição de Jesus após a sua crucificação, do encontro de Jesus com Maria de Magdala. O título da obra deste capítulo é A Palavra da Vida. E Pedro de Camargo escreve: Maria de Magdala chorava à beira do sepulcro, inane. Inane, meu caro ouvinte, significa vazio, que nada contém. Sepulcro inane de Jesus. Quando ele, ressurgido dentre os mortos, se lhe apresenta e pergunta: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, desconhecendo quem a interrogava, retruca, supondo falar com o jardineiro: Senhor, se tu o tiraste daqui, dize onde o puseste, e eu o levarei. Foi quando Jesus, dando uma particular modulação ao seu verbo inflamado, disse: Maria. Ao ouvir o eco fascinante daquela voz, Maria de Magdala, como que desperta de um sonho, de pronto acode, que significa respondeu com grande assombro: Mestre, que magia foi aquela? Diz Pedro de Camargo: por que não o reconhecera antes? É que Jesus, mestre por excelência, querendo avivar a memória da pecadora, modulou sua voz naquele tom vibrante e ao mesmo tempo suave, composto de um misto de autoridade e doçura, com que outrora lhe despertar os sentimentos, alcançando a redenção de seu espírito. Eis o que são as palavras da vida. Nunca morrem, vibram eternamente. Quem as ouve uma vez e as assimila, jamais deixa de as reconhecer e de viver sob o seu influxo. As eternas verdades que Jesus encarnou e exemplificou, há perto de 2000 anos, palpitam ainda nas páginas do seu Evangelho, conservando aquele dom maravilhoso que nos faz acordar para o bem e para o belo, transformando-se assim na luz que nos guia, no roteiro que nos conduz aos elevados destinos que nos são reservados. Daí a sabedoria destes dizeres do Redentor: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eis aí, meu caro ouvinte, o texto do capítulo na íntegra. Agora vamos recapitulá-lo e realizar as abordagens na doutrina espírita. Então, Pedro de Camargo inicia o capítulo relembrando a ida de Maria de Magdala após o terceiro dia da crucificação no cemitério para ungir com óleo e especiarias o corpo de Jesus. E lá encontra alguém que lhe fala: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela achou que fosse o jardineiro, não reconheceu Jesus. Isso é muito interessante. E aí ela diz: Senhor,
pensando ser o jardineiro: se tu o tiraste daqui, dize onde o puseste, e eu o levarei. Ou seja, levará o conteúdo que trouxe, os recursos de unguento, óleo, especiarias, essências, para passar no corpo do Cristo. Foi quando Jesus, dando uma particular modulação ao seu verbo inflamado, disse: Maria. Então, essa modulação fez com que Maria reconhecesse a voz de Jesus que ela já estava acostumada a ouvir. Ao ouvir o eco fascinante daquela voz, Maria de Magdala, como que desperta de um sonho, de pronto responde assombradamente: Mestre, vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. Maria regressou ao túmulo, ficando ao lado de fora a chorar. Enquanto chorava, espreitou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do local onde estivera o corpo de Jesus. Por que choras? Perguntaram-lhe os anjos. Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Então reparou que alguém estava atrás de si. Era Jesus, mas não reconheceu. Por que choras? Perguntou ele. Quem procuras? Ela pensava que fosse o jardineiro. Se foste tu que o levaste, mostra-me onde o puseste, que eu vou buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela voltou-se para ele, dizendo: Rabone. Rabone, meu caro ouvinte, é uma categoria sacerdotal entre os judeus, de superioridade, portanto quer dizer mestre. Não me toques, disse Jesus, porque ainda não subi para o meu Pai. Ou seja, a constituição do corpo físico de Jesus não era mais a mesma. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes que subo para o meu Pai, e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Maria de Madalena procurou os discípulos e disse-lhes: Vi o Senhor, dando-lhes em seguida este recado. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 20, versículos 11 a 18. E Pedro de Camargo vai continuar dizendo: que magia foi aquela? Por que não o reconhecera antes? Por que é que Maria Madalena confundiu Jesus com o jardineiro, já que o conhecia pessoalmente? Só o conheceu pela sua voz. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Da obra A Gênese, do autor Allan Kardec, o capítulo 15, sob o título Os Milagres do Evangelho, o subtítulo Aparições de Jesus após sua morte, o item 61. As aparições de Jesus após sua morte são reportadas por todos os evangelistas com pormenores circunstanciados que não permitem duvidar da realidade do fato. Elas se aplicam, aliás, perfeitamente pelas leis fluídicas e as propriedades do perispírito, e não apresentam nada de anormal com os fenômenos do mesmo gênero, dos quais a história antiga e a contemporânea oferecem numerosos exemplos, sem excetuar a tangibilidade. Salvo se observe as circunstâncias que acompanharam suas diversas aparições, reconhece-se nele, nestes momentos, todos os caracteres de um ser fluídico. Ele aparece inopinadamente e desaparece do mesmo jeito. É visto por uns e não pelos outros, sob aparência que não fazem reconhecido, mesmo por seus discípulos. Ele se mostra em lugares fechados, onde um corpo carnal não poderia penetrar. Sua linguagem mesmo não tem
a expressividade da de um ser corpóreo. Tem um tom breve e sentencioso particular dos espíritos, que se manifestam desta maneira. Todas suas passadas, em uma palavra, têm algo que não é do mundo terrestre. Sua visão causa, por vez, surpresa, e de outras, temor. Foi o caso de Maria de Magdala, que teve assombro ao vê-lo. Seus discípulos, em o vendo, não lhe falam com a mesma liberdade. Sentem que não é mais o homem. Jesus mostrou-se, pois, com seu corpo perispiritual, o que explica que só tenha sido visto por aqueles a quem tenha querido se fazer ver. Se tivesse tido um corpo carnal, seria visto pela primeira vinda, como um ser vivo. Seus discípulos, ignorando a causa primária do fenômeno das aparições, não se deram conta destas particularidades, que eles não notavam. Provavelmente, eles viam Jesus e o tocavam. Para eles, este devia ser o seu corpo, ressuscitado. E o item 62, naquele tempo que a incredulidade rejeitava todos os fatos executados por Jesus, tendo uma aparência sobrenatural, e os considerava sem exceção como lendários, o Espiritismo dá à maior parte desses fatos uma explicação natural. Prova-lhe a possibilidade, não somente pela teoria das leis fluídicas, mas pela identidade com os fatos análogos produzidos por uma multidão de pessoas nas condições das mais vulgares. Já que estes fatos estão de alguma sorte no domínio público, não provam nada em princípio tocante à natureza excepcional de Jesus. Então, meu caro ouvinte, as aparições realizadas por Jesus após a morte do seu corpo físico, ele se apresenta com seu corpo perispiritual, tangibilizado, portanto materializado, tanto que Tomé, após essa ocasião, toca-lhe as chagas e comprova que ele estava ali. Porém, da mesma forma que ele aparece, ele desaparece. Então não é mais o corpo físico, portanto é o seu corpo fluídico. Vamos continuar estudando o capítulo A Palavra de Jesus, já no próximo bloco. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa, em que estamos dando continuidade aos capítulos da obra do livro Nas Pegadas do Mestre, do autor Pedro de Camargo, que tem o pseudônimo de Vinícius, a editora da Federação Espírita Brasileira. Nesse capítulo, Pedro de Camargo está destacando a modulagem da voz de Jesus, reconhecida pela encarnada Maria de Magdala, após a crucificação de Jesus, em que a mesma foi até o sepulcro para ungir o seu corpo com unguento, especiarias, óleos, perfumes, mas não encontrou o corpo dele lá, e a pedra havia sido removida. Então, dois espíritos aparecem para ela para perguntar: por que você está procurando os vivos no meio dos mortos? E o próprio Jesus, em corpo fluídico, corpo perispiritual tangibilizado,
aparece para Maria de Magdala. Mas ele diz que ela não pode tocá-lo, porque a sua constituição é fluídica. Então ele está se apresentando de uma forma tangenciada, esporádica e circunstancial, portanto não pode ser tocado. O que ela faz, então obedece, e depois vai contar aos discípulos que havia se encontrado e visto o Senhor. Mas os discípulos não acreditaram. E Pedro de Camargo continua dizendo: é que Jesus, mestre por excelência, querendo avivar a memória da pecadora, modulou sua voz naquele tom vibrante e ao mesmo tempo suave, composto de um misto de autoridade e doçura, com que outrora lhe despertaram os sentimentos, alcançando a redenção de seu espírito. Então, meu caro ouvinte, Maria de Madalena, ou Maria de Magdala, se encantou com Jesus, seus ensinamentos, a sua luz, o seu amor, como todo aquele que deseja libertação, todo aquele que deseja fortalecimento e coragem para qualificar a sua vida com o Evangelho, assim se permite, também nos encantamos com o Mestre. Mas este fenômeno denominado miraculoso, e nós sabemos pela doutrina espírita que não há milagres, mas leis dos fluidos que os espíritos podem manipular e usar recursos para se tornarem tangíveis e apresentarem-se para serem vistos por todos. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Da mesma obra já mencionada, A Gênese de Allan Kardec, no seu capítulo 15, Os Milagres de Jesus e suas aparições, o item 63. O maior dos milagres que Jesus fez foi o que atesta verdadeiramente sua superioridade e a revolução que seus ensinamentos operaram no mundo, malgrado a exiguidade de seus meios de ação. Então Allan Kardec está dizendo que os fenômenos chamaram a atenção, mas o que realmente promove a transformação moral das nossas vidas, meu caro ouvinte, são os ensinamentos de Jesus, portanto, sua palavra. Em efeito, Jesus, obscuro, pobre, nascido na condição a mais humilde, entre um pequeno povo quase ignorado e sem preponderância política, artística ou literária, não prega senão por 3 anos. Durante este curto espaço de tempo, ele é menosprezado e perseguido por seus concidadãos, caluniado, tratado como impostor, é obrigado a fugir para não ser apedrejado, é traído por um dos seus apóstolos, renegado por outro, abandonado por todos no momento em que cai nas mãos de seus inimigos. Ele só fez o bem, e isso não o colocava ao abrigo da malquerença que voltou contra ele os próprios serviços que prestava. Condenado ao suplício reservado aos criminosos, morre ignorado do mundo porque a história sua contemporânea cala-se sobre seu cômputo. Não há nada escrito e, entretanto, ajudado por alguns homens obscuros como ele, sua palavra foi suficiente para regenerar o mundo. Então aqui está o fenômeno de verdadeira superioridade apresentado por Jesus, embora todas essas circunstâncias causadas pelas pessoas que equivocadamente admitiram recursos de ameaça da própria condição do Cristo. Sua doutrina matou o paganismo todo-poderoso e se tornou a bandeira da civilização. Tinha, pois, contra ele tudo o que se pôde fazer gorar os homens. É pelo que dizemos
que o triunfo da sua doutrina é maior do que os seus milagres, ao mesmo tempo em que prova sua missão divina. Se em lugar de princípios sociais e regeneração fundamentados sobre o futuro espiritual do homem, ele só teria oferecido à posterioridade alguns fatos maravilhosos, sob pena de conhecê-lo talvez de nome atualmente. Então, meu caro ouvinte, não se iluda buscando o maravilhoso, o sobrenatural, os fenômenos, para garantir-se uma convicção, porque isso tudo assombra, nos traz a fantasia, nos ilude, nos chama a atenção e pode até nos convencer, mas a verdadeira conversão do espírito para tornar-se um seguidor, discípulo e cristão do Evangelho de Jesus, seguindo ao Mestre, é a sua palavra, são os seus ensinamentos, é a luz das diretrizes apontadas pelo Mestre que nos torna facultativos de fazer escolhas realmente de saúde integral para o espírito, atendendo à voz da consciência, atendendo à voz do coração. Eis o que são as palavras da vida. Nunca morrem, conclui Pedro de Camargo. Vibram eternamente. Quem as ouve uma vez e as assimila, jamais deixa de as reconhecer e de viver sob o seu influxo. As eternas verdades que Jesus encarnou e exemplificou há perto de 2000 anos palpitam ainda nas páginas do seu Evangelho, conservando aquele dom maravilhoso de nos acordar para o bem e para o belo, transformando-se assim na luz que nos guia, no roteiro que nos conduz aos elevados destinos que nos são reservados. Daí a sabedoria destes dizeres do Redentor: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então o exemplo de Jesus, a sua superioridade moral, a sua luz, ele como guia da humanidade, referência para todos nós com quem jamais nos decepcionaremos, representa esse mecanismo, esse recurso educativo facultado a todos nós espíritos que desejamos ser pessoas melhores, ser menos egoístas, ser menos orgulhosos, ser menos pessoas que buscam a inveja, a vingança e a ideia de apropriação do que não nos pertence, perturbando a nós mesmos, causando a própria enfermidade e a miséria moral. Com Jesus nós temos a libertação de todo o mal, meu caro ouvinte. E chegou o momento de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai.
e farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 14, versículos 5 a 14. Pedir em nome de Jesus, meu caro ouvinte, não é pedir as coisas do mundo, mas a coragem moral, a sabedoria, a libertação do mal, a distinção do erro do acerto e toda oportunidade de crescimento em espírito em seu nome. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.